Ela, como assim? O que que foi? Não, ela quer que coloque o saquinho na menina, ela não quer pôr a sonda. E aí a outra falou, mas por que que não põe o saquinho então? A gente já colocou, mas a menina fez tudo fora. Só desperdiçou. Aí ela falou assim, ué, mas se ela fez tudo fora, não colocaram direito, por que não vaza? Vocês estão fazendo errado. Todo mundo ficou calado. A enfermeira aí, beleza, menos um estresse, porque a primeira noite foi horrível. E aí, assim, beleza, passamos a noite péssima, porque lá não tem como dormir, a Alice sofrendo, enfim. De manhã, trocou, né, de plantão, e a outra médica veio olhar a Alice e falou, mandou fazer os exames. E aí ela falou o seguinte, a Alice está bem, a Alice está bem, mas... eu vou espirrar. Pelos exames ela não tem nada, como não foi acusado nada, é uma virose, porque tudo que eu não sabe o que é uma virose, né? Porque tudo é vírus, não é mesmo? É uma virose, mas eu não vou dar alta pra ela hoje, porque eu acho que ela merece mais um dia de soro. Aí eu, tá, eu também acho que ela merece mais um dia de soro. Realmente ela não tava bem ainda, né? Aí ela passou um antialérgico, foi mais um dia no hospital, mais um dia de sofrimento, porque aquele acesso elas vão limpar, né? Porque quando fica um tempinho sem usar, elas têm que jogar um soro, né? E limpar, e toda vez que faziam isso, estourava a veia da Alice. Tinha que procurar a veia de novo. Mais choro, mais sofrimento pra bichinha. No segundo dia, uma doutora fez os exames. Nos exames, a Alice ainda estava com sódio muito baixo. Ela estava com a imunidade muito baixa. Tem um negócio lá que eles falam que tem que ser até 1000. E o dela estava muito abaixo. Enfim, ela disse que não ia mandar embora porque ela estava muito fraca. E aí colocou ela no quarto. Geralmente, eles passam para olhar as crianças de manhã, né? E entre 7h30 e 8 horas da manhã eles estão passando para olhar como é que estão os internados. Nesse dia, no segundo dia, demorou muito. O médico foi passar lá para as 10h30, 11 horas. Só que ele veio... Eu via que ele estava na sala dele um tempão já, estudando e olhando o computador, e aí ele já veio com o diagnóstico da Alice. E falou o seguinte, era só isso que ele precisava para saber se era. Existe um exame, ele falou, existe um exame mais específico, mas pelo que eu tô vendo, ela tem mononucleose. O que é mono quê? Ele falou, mononucleose é uma doença conhecida como a doença do beijo. Se eu não me engano, também é conhecida por mão, pé, boca, uma coisa assim. E aí mas como é que ela pegou isso? Então, ela é transmitida pela saliva, né? Então, alguém que beijou ela, que comeu na mesma colher, que deu água no mesmo copo, espirrou perto dela, qualquer coisa relacionada à saliva transmite. Por isso que é chamada de doença do beijo. E aí eu lembrei que eu já tinha visto sobre isso, porque quando eu estava grávida, muita gente me marcava nessas coisas, né? Pra não deixar ninguém ficar beijando o bebê, nem pegando. Então eu vi muito sobre isso. E aí eu lembrei que eu já conhecia. E não tem um tratamento específico, a doença meio que vem e vai embora sozinha. Eles cuidam só dos sintomas, né? Por exemplo, a febre, aí cuida da febre. O sódio que baixou por conta da diarreia e do vômito. Ela colocou a Alice num quarto que só tinha uma recém-nascida, porque aí a Alice não tinha risco, né? Porque do jeito que ela estava, ela podia pegar qualquer coisa muito fácil. Ela deu um nome, eu vou tentar achar e eu escrevo aqui o nome do que a Alice, do diagnóstico lá que ela deu. E aí, no terceiro dia que esse médico veio, o doutor Alexandre. Ele chegou em mim e falou, olha, eu estava estudando o caso da Alice, eu estava olhando todos os exames, todos os sintomas que você já relatou para os outros. E eu só preciso examinar o baço e o fígado dela e a garganta. Ele examinou, estava inchado, a barriga dela. Era só isso que ele precisava para saber se era. Existe um exame, ele falou, existe um exame mais específico, mas pelo que eu estou vendo, ela tem mononucleose. O que é mono quê? Ele falou, mononucleose é uma doença conhecida como a doença do beijo.
Se eu não me engano, também é conhecida por mão, pé, boca, uma coisa assim. E aí mas como é que ela pegou isso? Então, ela é transmitida pela saliva, né? Então, alguém que beijou ela, que comeu na mesma colher, que deu água no mesmo copo, espirrou perto dela, qualquer coisa relacionada à saliva transmite. Por isso que é chamada de doença do beijo. E aí eu lembrei que eu já tinha visto sobre isso, porque quando eu estava grávida, muita gente me marcava nessas coisas, né? Pra não deixar ninguém ficar beijando o bebê, nem pegando. Então eu vi muito sobre isso. E aí eu lembrei que eu já conhecia. E não tem um tratamento específico, a doença meio que vem e vai embora sozinha. Eles cuidam só dos sintomas, né? Por exemplo, a febre, aí cuida da febre. O sódio que baixou por conta da diarreia e do vômito, não é esse sódio da comida, não. Não confundam, não é que eu tenho que dar sal pra Alice comer, não. É outra coisa, não tem nada a ver. E aí eles cuidam do sódio, enfim. E aí ele me explicou, né, o tratamento, os sintomas, enfim, e que ela teria que ficar lá até esse sódio normalizar. E aí ela ficou mais alguns dias no hospital. Mais uns dias bem difíceis. Nesse dia, na parte da noite, a Alice começou a gritar muito, de dor. Ela chorava e ela se debatia, ela ficou, sem mentira, uns 5 ou 10 minutos gritando, e eu não sabia o que fazer. Eu respirava fundo, eu rezava, eu tentava dar de mamar, ela não queria, gritava, eu deitava ela na cama, eu tirei a roupa dela, tirei a fralda, minha filha, eu não tô entendendo o que você tem. E ela olhando pra mim desesperada, gritando, 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 gritando. E aí até que ela dormiu, gritando. E aí eu comecei a perceber que a mão dela tava roxa aqui em cima, assim, já. Aí eu chamei a enfermeira, pedi pra olhar e falei, você não acha que tá inchado? Na hora que ela olhou, ela falou, tá. E já foi tirando os esparadrapo, já desligou, porque ela estava numa maquininha que ela controla o soro. E aí tiraram tudo, e quando tiraram, a mão dela tava roxa, mas é um roxo assim, quase preto. A mãozinha dela tava dessa grossura, assim, inchada, sem mentira, tava assim. Ficava assim, esticada, porque ela não conseguia dobrar os dedinhos, porque tava tudo muito, muito inchado, muito... Eu triscava, a sensação que eu tinha que estourar a pele dela, sabe? De tão esticada que tava. E aí ela tava gritando por isso, porque tava doendo muito. Ela ficou pelo menos umas 3, 4 horas com o soro no lugar errado, porque quando ela veio limpar, a técnica que ela foi limpar, ela fez com muita força, estourou a veia e a gente não percebeu. Ali só deu uma puxadinha assim, ó. E aí eu não entendo, né? Não percebi o que era. Ela ainda me falou, mãe, você tinha que ter visto. Eu já tava com a língua afiada, falei, mas eu não estudei para isso, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço ideia do que é normal e o que não é, do que se esperar, do que não se esperar. Vocês vêm aqui toda hora, como é que vocês não perceberam? Como é que vocês não ficaram olhando para ver se estava tudo certo? Isso não era o meu trabalho. E aí, enfim, aí ela ficou com aquela mão gigante, preta. Eu dei um banho nela para ver se ela acalmava. E eu fui pesquisar na internet o que fazer quando tá assim, porque não me deram muita bola, né? Algumas ficaram muito sentidas, olhava e falava, meu Deus, isso não pode acontecer. Ai, como é que isso vai acontecer? Não pode deixar, coitada. Algumas realmente sentiram muito. Tinha muitas enfermeiras boas, técnicas, assim, excelentes lá. Tinha ruim? Tinha. Mas graças a Deus tinham boas. Tinha algumas que, assim, vou levar pra vida, porque elas cuidaram muito bem da Alice. E aí, coloquei uma compressa de água quente, enfim, aí foi desinchando, desinchando e... Até hoje ainda tá um pouco escuro e tá bem enrugado, sabe? Quando estica muito e depois volta, bem enrugado, parecendo um balão murcho. Mas tá melhor. Daí no outro dia, né, no último dia, no quarto dia, a Alice fez os outros exames e
estava tudo certo, ela ia receber alta. Só que aí o doutor Alexandre, que foi o que percebeu, que diagnosticou a mono, né? Ele falou que ia dar alta para ela, mas com a consulta marcada para eu voltar, porque ele queria ter certeza que era isso. Então ele queria olhar de novo os exames dela, para ver se realmente era mono e se realmente, como é que estava a imunidade dela, mas que ele ia mandar ela para casa. E aí ela recebeu a alta. No dia da consulta nós voltamos e aí ele falou, não, vamos fazer os exames. Na volta, né, no retorno, ele atendeu a gente super bem. Ele até deixou o Daniel entrar também, porque geralmente só entra uma pessoa, entrou eu e Daniel. E ele falou, não, os exames vão demorar, porque aqui demora muito. Vocês fazem os exames e podem ir embora, eu vou pegar o número de vocês. Quando estiver pronto o resultado, eu falo pelo WhatsApp o que deu. E ele realmente falou, achei que ele não ia falar. Realmente falou. Tirou todas as nossas dúvidas. Assim, o médico, cara, ele era muito maravilhoso. Profissional, assim, como diz o Daniel, pica. Entende muito. Depois eu pesquisei muito sobre ele. E aí, aquilo que eu falei da nossa ignorância de achar que o público é pior, né? Ele atende numa clínica bem cara, ali no Lago Sul. Eu já fui pesquisar sobre ele, onde ele estudou, quanto que ele cobra, e aí eu tava vendo que, por exemplo, uma consulta com ele custa... Se eu tivesse condições financeiras, com certeza, ele seria o pediatra dos meus filhos, porque, sinceramente, até hoje eu só tinha conhecido a prima do Daniel, a melhor pediatra que eu tinha conhecido. E olha que o Gabriel tem 13 anos, já conheci muito pediatra. Até então, a prima do Daniel tinha sido a melhor, mas depois que eu conheci ele, agora tem 2 melhores, que é a prima do Daniel, porque ela também ninguém barra, e o doutor Alexandre, que atende também na Pedicare. Depois eu pesquisei sobre o valor da consulta dele, infelizmente não tem como a gente pagar, não tem como, infelizmente, e lá os planos de saúde só aceitam aqueles tipo de servidor público, não é para nós mortais, mas para quem pode, para quem tem condições, vai nele. Se eu puder falar, vai no doutor. Então essa foi a péssima experiência que a gente teve, né, da Alice sobre a mononucleose. E o que eu posso falar sobre a mono? Ela é transmitida pelo beijo. Então, assim, a gente sabe que não pode ficar beijando criança, a gente sabe disso. Mas a gente faz, né? Porque dá vontade de lamber a cara dos neném, dá vontade de apertar e ficar beijando, mas é muito sério. Parece bobagem, mas não é. A Alice sofreu muito, e toda criança que tem isso, pelo que eu pesquisei e vi, elas sofrem muito, vocês não têm noção. Esses sintomas na gente já é ruim. Imagina numa bebê de 1 ano. Ela ficou 4 dias no colo, ela não podia pisar no chão por conta do soro. Ela já estava desesperada, sendo furada várias vezes durante o dia. Então, assim, tenha consciência e responsabilidade. Não fica beijando, pegando, sabe? Eu acho que o vídeo ficou longo, não era a intenção, mas eu queria falar e desabafar, e aí acabei falando demais. Mas foi isso que aconteceu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo com o maior carinho. Se você conhece alguém que é mãe ou quer compartilhar essa informação, se você achou útil, compartilhe para mais pessoas saberem dessa, né, da mono, desse vírus, dessa doença, dessa bagaceira aí. As pessoas terem mais noção. Acho que quanto mais divulgado, né, mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai saber se proteger, porque ela não tem como se proteger totalmente, porque, né, é um vírus muito fácil de ser transmitido, mas precisa ter consciência, a gente precisa dessa consciência. Então, muito obrigada por ter assistido. Se você puder compartilhar, vai ser bem legal. Um beijo.